Sextou, sextou, hoje estamos por aqui, já um tempinho, e vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Espero que todos tenham uma sexta de vitória, de bênção. E como eu venho falando, eu tenho um propósito e esse propósito realmente foi um despertar, né? Que esse ano veio no meu coração e até o meio do ano eu não estava conseguindo colocar isso, né? E do finzinho do mês de maio para cá eu venho trazendo, né, trocando com o pessoal. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. E trocando para que todos estejam também conhecendo um pouquinho desse trabalho, porque eu falo que já tem muitos que já ouvem, mas poucos ainda sabem o que é. Então eu decidi vir dividir um pouco aqui com todos, né? Então sejam bem-vindas, meninas. Hoje nós vamos dar continuidade em falar em cores, né? Desde quando eu comecei as lives, eu já venho falando um pouco de temperamentos. Eu venho falando um pouco mais, né, aprofundado sobre o que o temperamento faz com nossas mentes, com as nossas emoções, com o nosso intuitivo, né? O que acontece com isso. E isso mexe com nossos hormônios. É tipo uma gasolina, né, pro corpo, vamos pensar assim, né, se tem um carro aí, o que equivale o temperamento para esse carro? É como se fosse um carro pedindo gasolina aditivada. E é assim que os temperos, né, o temperamento no nosso corpo dá funcionabilidade. Ele é o que faz andar, é o que faz realmente ter resultados. Então, por isso é tão interessante, preocupante quando não se preocupamos com isso, né? Então, que todos bem-vinda, Laís. E nós estamos na maratona aqui, eu resolvi maratonar cores, trazer para vocês. Falo da parte, né, que a gente usa muito, mas também quero fazer vocês fazer menção com o universo, com tudo que foi criado, com a criação, porque tem tudo a ver, né? A cor é o criacionismo, a morfo, né? Que a gente fala, morfopsicologia, é forma. Então, todas as vezes que você entender o que é uma forma, é um desenvolvimento já criado, foi um símbolo criado para que nós pudéssemos usufruir, desfrutar, está em nós, antes de qualquer coisa que todos imaginam. Eu tenho como tirar essa parte, né? Não tem, porque isso é da nossa estrutura, é da nossa vida mesmo, né? Eu falo que é um cuidado do Criador, né, para a nossa vida. Ele veio de uma intensidade. Para tudo já foi feito, tudo já foi nos dado. Cada vez mais que eu olho para a criação, para o que foi todo criado, para os bons e para os maus. Isso que eu quero que todos entendam, tá? Ele não fez ali, ó, eu vou criar isso aqui só para os meus filhos. Não, ele criou para todos os viventes da Terra, né? Então eu falo que se tem os animais, se tem tudo isso, foi criado por seres humanos. Então se os seres humanos ter esse entendimento que teve um criador que fez antes mesmo que ele chegasse aqui, já tinha tudo preparado para ele, e antes disso havia uma preparação perfeita, de perfeição, né? Antes que houvesse o pecado, como todos, né, indiferente de quem crer ou não, mas já havia um fator feito para a Terra, né? Ele criou para ter resultados para com os filhos, lógico, mas infelizmente o homem, como sempre, ele quer fazer tudo sozinho, ele acha que ele pode, então ele tomou a decisão e foi lá e escolheu a andar por ele só, né? Por ele sozinho, não precisava de nada.
Então eu quero que vocês pensem nesse dia, por quem que vocês estão sendo soprado, né? Quem é que está te direcionando? Então, quando a gente é direcionado, né, e conhece um pouco mais de quem é o nosso Criador, com certeza nós queremos aplicar isso, queremos direcionar isso, queremos trazer pessoas para perto, queremos fazer com que mais pessoas conheçam isso. Então, eu sempre vou falar, não sei se você vai estar aqui já vendo essa live ao vivo ou se você vai assistir depois. Se você assistir, se for relevante para você, direcione para mais pessoas, direcione aí. E falo para você, nós temos um canal no YouTube, né? É o Drica Conceito Imagem. E esse canal, ele tem o conceito do canal, realmente, quando foi criado, o porquê desse canal, foi para trazer realmente mais instrução, mais conhecimento dentro do que eu sei, gente. Porque assim, vou falar ao mundo todo, se todo mundo decidisse um pouquinho do que ele sabe, se expor e colocar para os outros, entenda que nós teremos uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E eu vou falar, sempre a gente pensa, ah, não, mas eu não sei de nada, eu não sou capacitada, o outro sabe muito mais do que eu. Sempre nós temos esse pensamento, porque é uma forma que nós temos de realmente recuar, de falar, olha, não é para mim agora, de procrastinar, de falar, eu não sou capaz disso, né? E se diminuir dentro disso. Só que não é uma verdade, tá? A verdade mesmo é que todos nós somos capacitados, todos nós nascemos com vários dons maravilhosos, né? Todo mundo é capaz, todo mundo tanto que eu posso falar, tem pessoas que não vai querer fazer nada para comunicação, mas ela pode incentivar o outro quando ela ouve, direcionar um vídeo para o outro para ser curado. E nós não vamos falar que só a Drica que tá fazendo isso. Não, nós temos várias pessoas. Antes de chegar aqui, gente, já houve 3 lives que eu vim ouvindo e foi tão maravilhosa, sabe? Que muda o nosso olhar, que faz nós querer um despertar mesmo. Então eu creio que a tecnologia ela veio por esse sentido, ela veio para realmente afirmar o que muitos não têm acesso. Vou falar para vocês, o que hoje eu entrego para vocês, entenda, ele não custou só financeiro, porque muita gente pode pensar nisso. Tá falando porque o curso foi muito caro. Não, eu vou falar que o curso é muito caro porque ele exige tempo. Ele exige realmente de você ter um desempenho em estudar, em conhecer, em se dedicar, em abrir, sabe, ter um monte de coisa que você queria fazer. Quantos dias todo mundo da minha casa estava fazendo alguma coisa, né? Ou queriam ir para algum lugar e eu falava, não, hoje eu não posso porque eu estou estudando. Hoje eu não posso porque eu vou ter que conhecer um pouquinho mais disso, né? Então eu vejo que quando nós se entrega para ter um conhecimento, realmente, seja lá o que for que você decidir fazer, indiferente do que seja, tá? Eu falo que isso você pode usar aí o seu temperamento e começar a reaplicar em você. Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar para vocês coisas que eu não vivo ou que eu não faço, né? Então, quando eu comecei primeiro a ter o estudo, saber um pouco mais sobre o que era isso, e eu quero que vocês entendam, a gente nasce, já vai desde criança, você vai tendo uma escola, você vai aprendendo algo. Então você não precisa só quando estou na fase adulta que eu vou lá fazer um curso para me desempenhar melhor. Daí você está indo para um profissionalismo. E profissão é uma coisa que muda na nossa vida, tá? Eu quero que vocês entendam isso, porque muitas pessoas elas buscam em afinco, né? Um fator de ter aquilo, de ter um crachá, vamos dizer. Eu preciso porque eu sou e eu faço, e eu tenho que estudar porque eu tenho que ter. E nesse meio tempo, né, nesse campo todo que eu venho estudando, uma das coisas que eu mais vi foi isso, foi pessoas que eles buscam ter um título, né? Eu preciso ser isso para que eu seja aceita nesse sentido. Eu preciso fazer aquilo para que eu seja aceita. Eu não vou mentir para vocês que houve tempo que eu também pensei dessa forma. Por eu viver com muitas pessoas, né, igual eu falei para vocês, que faz 27 anos, né, que eu venho para a área de salão, mas antes disso eu não tinha uma profissão. Eu já fiz várias outras, eu já passei em várias outras coisas de produção, né? Então eu nunca parei, na verdade eu sempre me vejo uma mulher muito produtiva, que eu sempre vou estar produzindo. Então eu quero que vocês entendam, a produção é quando você acorda e fala, eu quero fazer algo diferente, principalmente que se for para alguém que não seja
seja você mesma. E isso é um fator maravilhoso, tá? Porque o primeiro momento que a gente pensa numa profissão é que eu vou ganhar porque eu preciso ter um desenvolvimento financeiro para que eu fique melhor, para que eu compre isso, para que eu vá para isso ou que eu vou para aquilo. E eu vou falar, tem muitas pessoas que passam a vida tendo uma profissão e não tem isso, né? Elas passam a ter uma profissão para sobreviver. E uma das decisões que eu tomei no meu campo de vida é que eu não quero ter uma vida ou ter o estudo ou viver numa linha de profissionalismo só para sobrevivência. Porque eu acho que isso é muito pobre, gente. E pobre não é ser financeiramente. O que eu quero que vocês entendam é que quem é pobre é quem não produz, não tem produção. É só isso que se diz como pobreza, tá? Ser uma pessoa que a pessoa sempre coloca e fala, ai, tadinha, é tão pobrezinha. Peraí, se ela estiver produzindo, ela não é pobrezinha. Eu falo pra vocês que até encontro pessoas que moradores de rua, que eu não vejo eles como pobres, porque vocês podem perceber que eles estão puxando um carrinho, que eles estão indo lá pegando reciclagem, trocando, vendendo, mas eles estão produzindo algo, entende? Tem muitos que não, mas a maioria que eu vejo é dessa forma. Então eu gostaria que ficasse na mente de vocês que nunca é tarde para começar, sempre pode pensar sobre isso, sabe? Que hoje a maior demanda que eu tenho é mulheres de 35 por aí acima, né? De 35 para cima, que vem tendo uma descoberta até meio triste para a vida delas, né? E elas perceberam que elas, né, fizeram tudo para todos, mas elas não fizeram de favor a elas, né, também. Então elas não reconhecem-se, elas se perdem muito nessa fase. Por quê? Porque realmente a produção de hormônios começa a diminuir no corpo feminino para a produção de filhos, né? Nós falamos que os nossos óvulos, eles começam a ficar dormentes, né? Vamos falar bem assim, que fica até mais prático para as pessoas não se doer aí, né? E isso, gente, desculpa aí, tá? Então, assim, o ser produtivo é até nisso, porque o corpo tem um tempo certo de produção. E realmente o óvulo para de produzir, ele para de ser, né, ter força para um bebê. Ah, mas eu já conheço pessoas que ficaram grávidas com 40, 43, 42. Sim, existe óvulos vivos e saudáveis, né? Mas depende muito da produção do corpo dessa mulher. E cada um tem um, né? A produção é o que vai fazer isso acontecer. Mas o nosso cérebro começa já a dar um recadinho. Olha, o seu óvulo tá acabando. O que você acha que você nasceu para ser, né? Porque a maioria das mulheres acham que elas só nasceram para ser mães, né? Para poder cuidar de filhos ou cuidar de um ambiente que restaure os filhos, né? Eu conheço, nossa, não tenho nem palavras aí de tantas mulheres que eu conheço que só se entregam para os seus filhos. Elas não param para se ver, elas não param para se olhar, elas não têm um tempo de falar, cara, e agora, né? Se meus filhos saírem de casa, quem sou eu? Quem é essa mulher? O que essa mulher vai produzir? Daí ela já tem um casamento de anos também, né? Que eu falo que eu tenho muitas mulheres nessa idade que se mantêm num casamento já, ou muitas delas, nesse período, elas olham para o seu marido e falam assim, olha, não tem nada a ver nós dois, eu acho que nós dois não nascemos. É a hora que ela começa a ter uma realidade, né? Porque ela deixa esse pensamento, ela deixa essa produção para os filhos, porque os filhos saíram do alcance, eles começaram a andar pelas pernas deles, eles estão fazendo as histórias deles, né? E o filho, ele não foi feito para que eles fiquem conosco a vida toda, eles têm uma produção e eles vão viver a vida deles, né? Jéssica, seja bem-vinda. E aí, o que acontece com isso? Nesse fato, a mulher, ela se encara com esse homem, né? Mas ela se encara com a vida dela, eu acho, de qualquer coisa primária. E ali ela vê que a produção desse homem, dessa mulher, não tem nem relacionamento. E qual que é o relacionamento que se precisa ter para ter uma vida abundante, uma vida próspera? Realmente se preocupando de conversar com o outro, de saber do outro. Relacionamento é isso. Relacionar, é conjugar-se, é um entrar dentro da história do outro e cuidar do outro.
E aí passa a vida toda, essa mulher, ela muitas vezes se perde. Porque ela não se vê bonita, ela não se vê arrumada, ela se vê largada, ela vê que o outro é melhor que ela, e ali começa a bugar a mente, tá? Então, o que mais tem, gente, não é uma ou duas para falar para vocês, é muitas mulheres que passam por isso. Então, hoje eu venho aqui praticamente para dedicar isso também, né? Logicamente que quando a gente fala de um assunto serve para os dois, mas falando de um fator de emoção, falando de um fator de produção, a mulher, ela produz isso naturalmente, né? O filho, ela gera, então ela já começa a cuidar disso desde o primeiro instante que esse filho de um óvulo se tornou um feto. Então, aí ela vem com um grande fator na vida dela e muitas vezes ela deixa muitos anos da vida dela passar e sem se perceber. Então, eu gostaria muito que no dia de hoje você parasse e pensasse em qual estágio de vida você tá, para onde você quer ir, o que você realmente está buscando para você, né? Se você está buscando hoje ter um relacionamento mais conjugal, primeiramente, de alegria, de abundância, de estar bem num relacionamento, primeiro, quem muda é você, né? Se você quer ser uma mãe melhor, que possa ser apoiadora desses filhos, não a que pega a mão e fala, eu levo você pra vida toda. Não é verdade. Isso nós não temos poder mesmo. Não temos poder, gente. Não adianta. Então eu gostaria muito que vocês ficassem com pensando nisso, né, no dia de hoje. Também posso falar para alguns homens que eu sei que assistem a minha live, que procura isso, que fala comigo lá no direct, para mim rever, porque o homem, né, também com os 40 anos, ele passa por uma transição mental. E isso é o que mexe muito com o casal, gente. Muito, 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 muito. Porque os hormônios começam a mudar. Por isso que tudo há um tempo certo, né? Eu falo que tudo que Deus criou, ele até fala, há um tempo propício para isso. Então, se você está hoje na flor da sua juventude, pense o que você está produzindo para sua vida. Pense o que você está querendo para você, tá? E eu falo que foi no meio da minha história aí que deu esse despertar na minha mente, né? Eu estava aí nos meus 33 anos e foi muito louco, gente. Com 33 anos eu engravidei novamente, né? Como eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês aqui, mas eu na parte de produção materna eu sempre tentei muito, mas eu tive muitos abortos espontâneo. Eu tinha por muito tempo endometriose, não sabia, e todas as vezes eu gestava e com 3, 4, máximo 4 meses de gestação eu perdi o bebê. E isso fez eu pendurar a vida, de ter esse afinco de querer ser mãe, queria ser mãe de um menino, e eu brigava daqui, brigava dali, e eu falo pra vocês, era muito tenso, e eu passei por uma viuvez, e isso tudo mexia muito com a minha cabeça, agora não dá pra recomeçar, né? Era assim que eu pensava. E aos 33 anos eu já tinha casado novamente com o Renato, e ali surgiu o desejo de ser mãe. Por quê? Até os 35 anos é um estandarte. Dos 30 para frente, o cérebro começa a falar, ó, é hora de ser mãe, é hora de ser mãe. Gente, é muito louco isso. Isso é o corpo humano. E isso foi pela criação. Entende? Tem muitas mulheres hoje atrelando essa ideia de maternidade para mais de 40 anos, porque ela vai primeiro correr atrás de uma carreira. Ela quer primeiro estar bem profissionalmente para depois ser mãe. E eu posso te falar que dentro das nossas consultorias aqui nós conversamos muito sobre isso, muito. E já teve muito caso aqui de mulheres que tinham assim esse plano. Ah, não, até tem umas que congelou o óvulo e a gente trouxe essa conversa, olha, a maternidade não é pelo óvulo que vai, porque quando a mulher passa dos 35 anos e tem um bebê, ali o cérebro dela já se torna diferente. De vez dela ser mãe, nesse momento, já é para ela estar se preparando para ser vó. E essa criança vai ter uma disfunção por isso. Porque vai ser muito mimada, vai ser aquele ponto de equilíbrio, sabe? Que eu nunca tive. Então, eu vou querer depositar sobre essa gestação coisas que já tá maduras, vamos pensar assim. Então, por isso é tão importante nós sabermos o tempo de vida que nós estamos, entender isso, tá? Eu quero que vocês pensem e falem, peraí, mas o que isso tem a ver com cor? Tem muito a ver, porque isso que eu tô falando hoje é porque eu vou vir falando das 3 cores primárias, né?
E a cor do vermelho, eu vim falando da maternidade, mas muitas pessoas não entenderam isso, né? É porque parece ser uma coisa louca. Ah, eu gosto de pink, então é porque eu sou mãe, é porque eu quero ser mãe, ou é só mãe que usa isso? Não, eu vou falar porque isso é uma projeção de uma gestação. Porque a mulher se sente assim, com essa emoção durante o que ela está gestando. Então esse tom é muito para esse tempo, entende? Foi criado já, né, essa fusão de cores para que nós vivemos isso. Então eu com 33 anos, eu ali falei, olha, é hora de querer mais um filho, mas eu falava, mas não queria ao mesmo tempo, né? Por eu já ter muito aborto, eu tinha medo. E automaticamente foi isso que aconteceu mesmo. Até eu já não podia, fiz todos os exames, o médico falou que era meio impossível essa gestação, eu e meu marido fizemos todos os exames, né? Como eu estava casando com ele, e ele também não tinha filho até aí. Então a gente decidiu fazer todos os exames para que não viesse ter nenhum problema. E quando nós fizemos o exame, nós encaramos os dois com um fator que nenhum dos dois poderia naquele tempo estar gestando, fazer, né, ter o bebê. E nós ficamos tranquilos. Passou um mês e meio disso, eu já atrasou a minha menstruação, falei, pronto. Daí ali eu já comecei a me sentir mal, mas não tinha ainda uma conexão de falar, ah, pode ser. Quando fiz os exames, ali estava grávida. Então eu falei, meu Deus, e agora, né? Então, estou grávida, o primeiro medo que veio foi desse aborto, foi a primeira forma que veio na minha mente, que eu ia perder já. E o meu marido com muita insegurança na paternidade, que eu falo que no homem atrela isso, ele também teve muito medo. E passou 4 meses, esses 2 óvulos estavam embrionados, né? Isa, bem-vinda, meu amor. E os 2 embrionados ali, o maridão, bem-vindo. E isso foi um choque para nós, né? Foi um choque de realidade, foi uma insegurança imensa nesse momento. E, gente, nessa época era louca da cor, tanto que eu vou falar pra vocês, que o meu logo do meu cartão tem um fator de rosa, eu tenho um monte de cores que era rosa, tudo nessa época era isso. E eu queria gestar de todo jeito, na minha cabeça estava acontecendo isso. E aí você fala assim, nossa, Adriana, é muito doido esse papo, né? Porque, gente, quando você começa a ter um conhecimento melhor de quem você começa a ver, nossa, que interessante, olha como a resposta vem. Aí aconteceu, eu fiquei de boa, gente. Aí realmente o bebê não foi gerado, né? Aconteceu dele realmente perder. Foi um momento difícil da minha vida novamente. Passei por um problema de saúde. Quase fui à morte, quase cheguei a óbito, na verdade, porque perfuraram o meu útero na hora da coleta e, né, que faz uma raspagem. E nesse momento foi um boom na minha mente, né? Naquele momento, realmente, eu olhei ali para Adriana e falei, o que você tá fazendo com a tua vida? Para onde você quer ir? O que você realmente quer para você? Gente, acho que pausou aí, deixa eu voltar. Isso é tão forte sobre o que passava na minha mente, na minha cabeça, no meu coração, que eu falei, eu preciso resolver isso, eu preciso buscar coisas novas para mim. E foi aí que deu esse pum. Então, bora buscar coisas novas. Daí foi quando eu comecei a ter um estudo mais aprofundado sobre pessoas, né? Porque a maioria das vezes era entender quem eu era. Então, quando eu decidi estudar um pouco mais, não foi só porque uma cliente sentava na minha cadeira e eu também não via, porque nesse momento eu já trabalhava e já estava muito bem financeiramente como cabeleireira. Então, eu estava num salão de nome, né, aqui na minha cidade. Eu tinha minha agenda cheia das 9 da manhã à noite, era muito corrido, né? Eu trabalhava muito com noiva e com essa história toda de casamento. Então vocês entendam que todo momento da minha profissão, ela tinha um porquê eu estar fazendo aquilo, ela tinha um porquê tratar com família. E isso foi muito doido, né? Foi muito louco e eu gostava de fazer. E foi quando surgiu essa história de visagismo, porque quando eu comecei a trabalhar com noiva, eu comecei a trabalhar com maquiagem. E a maquiagem me obrigava a entender mais de cores, né? Porque até aí, o que deu comigo também? Porque eu fazia as noivas, eu fazia todo o teste, fazia tudo que ela precisava. Só que na hora da maquiagem, eu fazia aquele cabelo e a maquiagem não entrava dentro do corte, dentro do desenho do penteado e ficava, não dava uma junção daquela noiva. Eu não sentia
que ficava bom. E aquilo me incomodava muito, 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 muito. Até aí eu fazia make, eu tinha uma noção do que era maquiagem, porque a gente que trabalha no meio da área da beleza, automaticamente você começa a visualizar muito isso e fazer e a reaplicar isso. Isso se torna muito comum de você fazer. Mas você não saber a técnica, qual que era o valor disso realmente, pra mim era de outro mundo aí. E foi aí que eu comecei, que eu conheci, né, a minha mentora, que eu falo pra vocês sempre aqui, que uma delas foi a Alejandra, foi ela que me levou, ela que, tipo, me fez traçar esse caminho todo. E aonde que pegou muito com ela? Ela era, na verdade ela é, né? Ela tinha um estudo total da Jocum. A Jocum no Brasil, vamos dizer, ou no mundo, é das redes de maiores missionários, né? Que leva essa verdade da Bíblia, essa verdade do amor de Deus, totalmente sem muito religiosidade. Por quê? Eles entram em todos os lugares. Eles vão em prostíbulos, eles vão dentro de lugares que as pessoas nem imaginam, eles vão dentro da escola de samba, lá toda vez que tem, principalmente no Rio de Janeiro, tem o pessoal do Jocum que está ali falando, apresentando o que eles conhecem desse amor, né? Porque eu falo pra vocês que é um amor de construção, então ele construiu já por um porquê. E ali ela teve um cuidado com esse fator, ela foi a primeira maquiadora a ser premiada, né? Ela foi premiada várias vezes com valores altos mesmo, né, de uma maquiadora do Brasil. Aqui no Brasil ela sempre foi a primeira e a segunda. Duda Molina era que desenvolveu uma marca inteira. Nós conhecemos uma empresa que trabalha aqui em Mogi, né, que foi produzida aqui em Mogi de maquiagem, que é a Vult, e foi todo um conjunto dessa junção de conhecer essas pessoas, de conhecer, e ali eu falo que o mundo foi se abrindo para mim, né, e eu fui entendendo que tinha a ver com a minha vida, porque, gente, parece ser doido. A Adriana começa a falar da vida dela, e daí entra uma coisa e entra outra. Por quê? Porque era tudo uma junção, não tinha como eu não ter algo e não entender por que eu estava aplicando algo. Então, assim, eu quero que vocês entendam isso, indiferente do que vocês estejam vivendo, que isso seja um fator primeiro. Eu quero aprender um pouco mais de mim, eu quero aprender um pouco mais para aplicar em pessoas. E foi aí que eu entendi que cores tinham um valor imenso sobre a imagem. E muitas mulheres nessa idade que eu falo pra vocês, elas já não se sentem. Tem mulheres que, gente, eu vou falar pra vocês que eu trabalhei muito tempo com noiva e vinha a mãe da noiva ou a sogra pra fazer maquiagem ou penteado. Gente, elas falavam, eu nunca fiz isso, eu não passei por isso na minha vida ainda. Eu nunca gostei de maquiagem, eu nunca passei nada no rosto. Ah, era porque o pai não deixava, daí depois é porque eu casei, meu marido não permitiu. E aí você começa a ouvir as histórias. Eu falava, cara, como assim? Né? O mundo do jeito que tá. Isso eu tô falando, gente, há 15 anos atrás, né? E aí essa pessoa não entende nada de cor, não quer. Tanto que hoje eu tenho sobrinha aí que é até mais nova, né? E ama já nasce, né? Pede de pequenininha pra mim, o que pede, tia, dá o tom, né? Ontem eu tava com a minha netinha de 3 anos, com o batom na mão, passando na boca, passando, vovó. E ali eu vejo pra você, como você vê que tem uma importância isso, né? E quando eu falo de maquiagem, eu falo de cor, eu falo dessa junção da gente entender tudo. Porque não adianta você reaplicar uma cor na sua pele, ou usar uma cor que você não te favoreça, mas não é que não te favorece porque não dá a mesma conexão, né? Vou falar pra vocês. Ah, porque a minha pele não combina com essa cor. Vou falar pra vocês, gente, o mundo anda dessa forma. Hoje nós temos um terço, nem um terço ainda, um terço é muito. Temos um mínimo de pessoas que entende disso, que entende o que valoriza sua cor, o que não valoriza, porque as pessoas não pegam para prestar atenção nisso, né? E se eu vou falar, isso leva um fator com a pessoa muito, como que eu falo, muito regrado, né? Que as pessoas que estão em busca hoje dessa forma, né, de entender isso, são muito poucas. E as que já entendem, aplicam nelas, né? Elas não... Muitas delas, eu falo pra você, eu tô aqui, vejo muito isso hoje na internet, porque quando você começa, o algoritmo, ele te dá essa visão, né, do que você precisa, você vai entendendo isso. Ele, por exemplo, você procura hoje, eu procuro cor, né? Eu tô falando aqui pra vocês sobre visagismo e cor. Todos os dias mostra pra nós
pessoas que fazem coloração pessoal, pessoas que trazem roupa, cor de roupa, forma de roupa, todos os dias tem, mas é professores vendendo ou mostrando hoje, porque hoje é um nicho muito grande. Então eu quero que vocês que olhem essa live, pensem nisso, veja que isso está abrindo um grande leque. O mundo já vai estar falando sobre isso, gente. Por quê? Porque a estética, muitas pessoas acham que isso é supérfluo, mas não é. A estética, ela faz parte de quem somos, porque ela também trabalha no poder da autoestima. Como eu falei pra vocês, não é tudo na autoestima, mas ela revela o que você quer expressar. Então, quando eu estou vestida de cor ou colocando uma cor para expressar algo, entenda que as pessoas que estão em minha volta, elas se conectam com essa cor. Então tem muito valor. Então você aí que ainda não teve uma profissão, que não olhou para você, que não quis, né? Ai, não é ainda. Ou essa mulher mesmo, há 35, 40 anos. Gente, faça o principal. Comece a fazer algo. Faça para o cérebro buscar. Porque assim, entendo, o nosso cérebro ele tem um monte de coisas que ele já foi preparado para ter. Coisas que nós não fazemos é porque nós não desenvolvemos no nosso cérebro. Ah, eu não me interesso. Ah, eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso, também não tenho interesse por isso. Só que se você entender que a sua imagem pessoal vale por isso, é muita coisa que você vai ter que ir mudando. Eu falo oi pra ela e pra Marina. Seja bem-vinda. A Marina tá passeando lá fora e tá aqui conosco. Que alegria. Então, assim, eu quero que vocês entendam que a cor, ela tem um poder muito forte sobre a nossa vida, né? E ela realmente, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós olhamos, existe cor. Existe cor, nosso universo existe cor. Gente, se você falar assim, eu tô de mal com a vida e não quero saber de nada, mas tem que sair de casa, você vai dar de cara com cor. Você olhar pro céu, você vê uma cor. Você olha para um bichinho, você vê cor. Você olha uma árvore, você vê cor. Você olha casas, tem coloridas, né? Então todos que é os símbolos, eles trouxeram isso para que a gente entenda que a cor tem importância na nossa vida. Hoje eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre as cores primárias, tá? E qual é as cores que ela vai para secundária, porque muita gente me pediu ali no direct, Dri, me explica do verde, Dri, me explica do pink, Dri, me explica do roxo. Todas essas cores, gente, são cores secundárias, né? Que é uma cor misturada com a outra. Elas não são cores puras, né? Elas vêm do derivado das cores primárias. Como eu falei lá ali, né? Se vocês buscarem aí mesmo no nosso direct, mesmo, não, no direct não, no nosso feed, desculpa, gente, vocês vão ver que tem várias coisas falando sobre cor, nós estamos trabalhando sobre isso. E a cor vermelha, ela tem um poder, né? Como eu já falei para vocês. Cláudia, seja bem-vinda aqui, minha comadre do coração. Então, se você olhar que a cor tem um poder sobre você, você vai ver o quanto de valor que tem, né? Como eu falei, que me perguntaram do laranja, né? Me perguntaram também. E o laranja também é uma cor secundária, que ela vem de duas cores primárias. Por isso ela tem muito mais força, como o roxo, né? Tem algumas cores que eles têm potencialização das secundárias com um poder alto, né? Bom dia. Por quê? Porque se eu pego a cor vermelha, como eu falei para vocês, e misturo com a amarela, ela dá a laranja. E a proporção do laranja, ela tem a metade do que o amarelo influencia e a metade do que o vermelho influencia. Aí vamos para outra cor, que é o verde. O verde é a metade amarela e outra metade é azul. Então ela tem a metade de uma influência do amarelo e a metade da influência do azul, né? O roxo, metade do azul e metade do vermelho. Tem mais algum aí que eu falei? Ah, o rosa. O rosa a gente já vai falar que não tem essa secundária. O rosa ele já vai passar, vamos pensar pela terciária, que já é uma cor muito mais distante, só para vocês entenderem. E muita gente tem um valor imenso, né, achando que é uma cor primária e nasceu para viver essa cor. Mas não, essa cor ela tem um poder muito forte. Eu vou entrar falando dela, que é a rosa. E o rosa, quando eu falo para muitas pessoas, e eu vou falar para você, a pele tem um poder de rosado, né? Hoje, então, você olhando aqui, ó, tem um pouquinho de rosado, mesmo que seja um filtro, mas tem um rosadinho aqui. E nós usamos muito isso, né? Quando fazíamos, né, a criança vai lá brincar de maquiagem, alguma coisa, ela vai usar corzinhas rosas para que fique sutil, né? Que não seja muito... Ah, pode pintar unha, mas pinta de rosa. Então, só para vocês entenderem que o rosa, ela
tem esse fator de mostrar uma delicadeza e ser singelas, né? Uma cor mais não tem tanta força como se fosse o vermelho puro. Mas o rosa, ele não é uma cor do universo, né? A gente fala assim, olha, essa cor foi criada, essa cor vem do vermelho. A cor que existe no rosa, na verdade, é o vermelho. O poder do rosa é vermelho. Ele não tem o poder dele. Até esses dias eu vi, ó, rosa não existe. E foi muito impactante essa frase, porque é verdade. O rosa, ele é total do vermelho, porque ele é uma junção do vermelho com pigmento branco. O branco, vocês lembram que eu falei que a primeira cor que surgiu entre liderança era o branco, haja luz. E o branco, ele tem esse reflexo da luz. Então, o que acontece? Quando eu pego um vermelho e ponho o branco, ele diminui na metade a intensidade dele. Então, ele fica uma cor com menos fluido, com menos força. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele tem uma forma de agilidade, mas quanto menos vermelho ele tem, mais sutil ele fica, mais leve, menos intenso, mais o cérebro mais como que eu falo? Mais desligado mesmo, sossegado. Por quê? Porque ele não tem tanta intensidade. E o branco, ele é total na delicadeza, total na pessoa singela, como eu falei pra vocês, uma pessoa mais calma, uma pessoa que ela não vai, né, eu falo que ela é minuciosa, mas ela não é uma pessoa agressiva, ela não vai, sabe, buscar coisas, né, correndo assim, como o vermelho realmente eles nos faz fazer, tá? O vermelho, ele nos ativa, né? O vermelho ele tem o poder do sangue, é como ele corre o tempo todo no corpo. Se você olhar o vermelho tem o poder do fluido, do movimento, do correr, de andar, e ao mesmo tempo ele tem o fator de parar o seu cérebro. Tanto que vocês forem entenderem o quanto isso tem valor, o vermelho, ele tem representação em muitas coisas na nossa vida, tá? Primeiro as pessoas falam que Eva comeu o fruto porque era vermelho. E eu vejo que na Bíblia está escrito isso. Ele é um fruto de cor que corre, né? Então a gente tem uma noção que o fruto que é dito ali é um fruto que tem uma pigmentação vermelha. Mas não quer dizer que é uma maçã. Porque se você for pensar, a maçã também tem verde. Então, a maçã, ela tem umas cores diferenciadas. Então, ali fala que é um fruto de força. É um fruto que realmente a Eva ali passando, tinha outros frutos, mas fez com que ela parasse e prestasse atenção sobre aquele fruto. Porque ele tem isso no nosso cérebro. O vermelho, ele chega com potencialização de fazer para e olha. Entendeu? Pare e presta atenção nisso. Tanto que no farol de toda criança aí, nos semáforos da vida, a gente vai ver vermelho é vermelho no mundo. É pare e pare, né? Vocês que estão entrando, sejam bem-vindas. Então, tem um grande fluido, tem um grande poder o vermelho. O vermelho, ele é agressivo, o vermelho, ele tem o poder da sedução, o vermelho tem o poder da sexualidade, o vermelho tem o poder do sangue, que, igual eu falo pra vocês, que vem no corpo e a mulher também menstrua e todas as vezes ela jorra esse sangue fora, né? Quando vão falar um bebê nasce, ele nasce ali, né, coberto com esse sangue. Então todas as coisas que existe o sangue, tanto que tem pessoas que falam, eu não me identifico com o vermelho, porque eu tenho medo de sangue, eu não gosto de sangue, eu não me sinto à vontade, né? Então, por quê? Por causa disso, porque o vermelho, ele traz essa velocidade, faz com que você pare para prestar atenção, tá? E o sangue, ele é representado no Filho, e o Filho de Cristo, de Deus, né? Quando eu falo que lá, quando ele fala, façamos o mundo, né? Façamos o homem igual a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ali já tinha os três, ali ele já estava presente. Então o Filho já se fazia presente e depois ele volta para resgatar nós, né, que somos gentis ali na parte da Bíblia, mas tem muita coisa que representa o vermelho na Bíblia, tá? Só para vocês entenderem. Adão, o homem, a criação, terra. Ele tem Adão, homem de pele vermelha. E essa terra, ela tinha o poder de pigmentação avermelhada, tá? A terra era vermelha indo pro preto. E essa terra é localizada pela parte
de geologia, né, que é lá na África, né, que ali um pedacinho da África é onde foi construído toda essa forma do Éden. Então, se vocês entendem isso, vocês falam, nossa, olha o poder. Então, é milhares e milhares e milhares de anos atrás, a cor já tinha essa influência e esse poder. E ela foi criada para que a gente viesse desfrutar disso, né? E fala-se, quando uma mulher está de batom vermelho, ninguém pode com ela, né? Mulheres que gostam de unha vermelha. Tanto que eu falo que de uns anos pra cá nós temos essa liberdade de usar o vermelho. Porque até nos anos aí, dos anos 20 aos anos 50, 60, a mulher tinha um bloqueio com o vermelho. Porque o vermelho era os cabarés, né? Eram as mulheres que trabalhavam nos cabarés que usavam. Tanto que a gente brinca, né? Hoje eu tô que tô. Então, por isso que tem uma ligação do sexo e automaticamente o vermelho, né? Então, esse fator de uma mulher empoderada, uma mulher que tem o poder sexualmente, quando ela usa esse vermelho, ela já tá falando, eu tenho um poder muito grande dentro disso. Eu gosto disso. E isso diante da sociedade, que é machista, que não aceita isso, que há dois grupos de mulheres, né? As mulheres santas para casar e as mulheres que nós podemos desfrutar. Então você imagina quanto isso tem de cultura, tem de história, tem de poder e também tem de bloqueio para nós, né? Então vocês vão vendo que tudo isso tem um fator. Então, o que podia a mulher? A mulher podia usar o branco na época. Tanto que eu falo que uma das coisas mais interessantes que eu vou falar aqui, que é de Fernando Aubry. Fernando Aubry foi o que trouxe a maquiagem para o mundo, não foi para a Adriana. Ele fez a primeira escola que houve de estética, de cabeleireiro, foi dele, né? Foi ele que produziu isso. As mulheres eram, todas elas, muito iguais, tá? Só para vocês entenderem. Todas elas eram do mesmo perfil. E eram as mulheres nobres, né? De realeza. Ele só cuidava numa parte inglesa aí, né? Que essas mulheres tinham acesso. E se você for perceber, tem história, gente, que não é agora. Desde lá a Bíblia fala. Esther, né? Que foi uma das rainhas, né? Ela tinha o... Ai, gente, sumiu o nome da minha cabeça. Que o homem que fazia, né? Na verdade, era um eunuco, né? A gente fala que é um eunuco, porque ele foi, na verdade, foi cortado ali a parte de cima do pênis para que ele não tivesse ereção, só para vocês entenderem. E ali aquele homem era o que cuidava das mulheres do reino, né? Ele cuidava dessas mulheres para encontrar com o rei. Então, ali, desde lá de trás, está vindo sendo criada essas coisas. Então, quando você fala que é histórico, você fala, caramba, eu tenho que levar meu cérebro lá para trazer para cá para me poder aplicar. Sim, é muito interessante você ter uma profissão que você conheça a história da profissão. Porque se você não conhecer a história, você está sendo só mais um, repelindo o que todo mundo faz, né? Então, você tem que entender a identidade dessa profissão para saber se você quer ela para você. Então, quando eu falo sobre maquiadores, eu sempre vou falar sobre isso. Se eu me tornei uma maquiadora, eu fui estudar a fundo o que era a parte teórica para depois reaplicar o que era a maquiagem. Então, eu tinha que entender realmente como que era a parte química desse produto, mas também o que essa parte emocional agia sobre a pessoa quando ela usa essas cores, né? E aí, falando totalmente de Fernando Aubry, ele via essas mulheres de pele muito branca, as mulheres não usavam cores, nada. Elas iam lá, a maquiagem delas, gente, era tipo pó de arroz, que as pessoas usavam muito tempo. Então, vocês podem assistir algumas coisas que vocês veem, Dom Pedro I, vocês vão ver que as mulheres, elas tinham aquelas perucas, né, com aqueles cabelos imensos e com a pele muito branquinha, né, muito branquinha. Por quê? Porque não tinha pigmentação, não podia colocar pigmentação, porque o branco diferenciaria da pele mais negra, que era dos escravos, ou as pessoas que até ficavam mais no sol, né? Por isso que elas trabalhavam mais. Essas mulheres só ficavam dentro dos palácios e elas não tomavam sol. Então, por isso que a cor era o que retia muito ela ali. E quando tudo isso foi se envolvendo sobre essa forma de desenho no rosto, o que precisavam dessa cor, foi quando Fernando Aubry pegou uma mulher e falou assim, peraí, deixa eu depositar cor nela.
vou colocar cor nessa mulher que não tá muito certo isso não. E ali ele um dia passeando, né, nos jardins lá dos palácios, ele viu um rapaz moldando um jardim. E quando ele estava ali moldando todo o jardim e fazendo esculturas lindas nesses desenhos das folhas, das folhagens, das árvores, ele falou: e aí, como que é esse trabalho? Como que chama isso? Ele falou: isso daqui é paisagismo. Eu cuido da paisagem, né? Aí ele falou: peraí, se você é paisagismo e eu cuido de rosto, que eu faço maquiagem, ou eu represento essas mulheres pro reino, eu cuido de rosto, eu sou visagista. Rosto é visagem em francês, né? E ali ele pegou e começou, foi quando eu falo, gente, na terra inglesa, mas eu falo que é tudo lá na Europa, tá? Me perdoa aí por um ato de ser francês e ser inglês, mas é tudo lá da Europa. Mas ali foi quando ele teve essa noção que era para ele usar a maquiagem com propósito, usar a maquiagem por um empoderamento, né? E tudo isso foi se colocando cada vez mais sobre ele, né? Cada vez mais, ó, chegando já e pondo luz pra gente, fica melhor a luz aqui, né? E ali tudo isso foi sendo construído, gente. Uma maquiagem com intenção, uma maquiagem pela emoção. Então, desde aí, antes dos anos 20, foi quando houve essa linha de pôr cor e trazer uma cor específica. E ali nós vamos falar que Demi Moore foi uma das mulheres que mais expressou a cor vermelha. Ela veio com a cor vermelha na boca e ela tinha... Gente, é tão doido isso que vocês vão entender que foi uma libertação feminina. As mulheres já não eram mais, né? Por mais que for, tinha uma história... Mas as mulheres começavam a usar, porque a cor que elas usavam era rosinha na boca. Porque elas eram preparadas para ser mães, elas não preparavam para ter sexualidade. Tá? Só para vocês buscarem isso, vocês vão falar, cara, isso é histórico, não é agora que eu invento, sabe? Um louco saiu inventando isso. Não, isso aí é de muitos anos atrás. Então o rosa, ele tem um poder muito grande sobre a maternidade. E por que ele tem o poder da maternidade? Porque se vocês forem ver o branco, qual que é o poder do branco? O branco, ele traz essa força minuciosa, foi quando teve a criação, é o que cria. Então ele tem muito a ver com a gestação, tá? E a mulher, ao mesmo tempo, quando ela tá grávida, o mesmo poder que ela tem de ir pra cima, de brigar, de lutar, de brigar porque ela, pela gestação, ela guarda aquela gestação como se fosse o maior tesouro da vida dela. Vocês podem perceber que a mulher grávida, ela tem uma força, gente, que é fora da caixinha, porque ao mesmo tempo que ela tem toda essa força, ela também tem uma... Ela é muito singela, ela é muito... Você olha pra ela e fala assim, meu, coitada, o que ela vai passar agora? Então ela tem o poder tanto de força para ataque, como também para recuar e se sentir mais frágil. Então, ao mesmo lado que ela é forte, ela é frágil. E isso foi o que trouxe. Então a cor branca e a cor vermelha, nessa junção, é a cor que traz. Adriana, mas dentro do círculo cromático, o rosa existe? Sim, existe. Vou até mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Só pra vocês entenderem. O rosa existe? Existe. Vermelho, rosa. Nós pode procurar totalmente em todo o círculo cromático que não tem a cor rosa. Em primária, tá? Cores que são cores puras. Então, por isso que temos o rosa como cor que é... feita, ela não é cor fake, vamos brincar assim, né? Ela não é uma cor autêntica, ela não é uma cor que traz essa autenticidade de emoção. Então ela traz ao mesmo tempo uma força e uma fragilidade. Então a pessoa fica muito confusa quando olha para isso, tá? Ela tem um fator não de confusão na mente, não é bem nesse sentido, mas ela se torna confusa em qual sentido? Dela não saber bem o que ela quer expressar. Se ela quer expressar uma mulher toda sensual, seja bem-vinda, Gi, Ana Paula, seja bem-vinda aqui conosco, tá? A Paty também entrou, seja bem-vinda. Então, assim, se você pega essas cores e começa a entender elas, você sabe usá-las com fator. Então, quando eu pego uma cor rosa e eu tenho intensidade nela, eu tenho muito fator que vai atrair mais olhos de mulheres, vai atrair muito isso, de que você ao mesmo tempo é forte e tem uma fragilidade muito legal sobre você. O que mais que o rosa vai passar?
O rosa, ele traz... mãe, gente. Eu não consigo, tá, gente, ver o rosa de outro sentido. É uma pessoa que ela quer expressar essa maternidade que tá sobre ela. E maternidade nem sempre é nos nossos filhos, é para as pessoas que a gente cuida, é pessoas que eu tenho amor, a pessoa que eu vou trazer para perto. Então é isso que o rosa tem de valor sobre a nossa imagem, a nossa emoção. Ele nos conforta, sim, porque toda vez que eu coloco o rosa, eu também tenho uma conexão nata com a mamãe. Eu também levo as minhas emoções à minha maternidade. Não é só o que eu tive de filho, mas também a que me trouxe ao mundo, né? Então isso tem um valor, sim. Isso traz para você um outro o empenho desse tom, né? Thaís, seja bem-vinda. Irene, é isso mesmo. E aqui nós estamos falando um pouquinho de cor e hoje eu estou falando um pouco das cores primárias que manda para a secundária ou a terciária, tá, gente? Comecei falando fortemente do vermelho e representando o rosa, porque me perguntaram ontem no direct e eu vou falar para vocês. Se vocês têm dúvidas e queiram saber mais sobre cores, me manda lá no direct. O que eu tô podendo responder, eu respondo. Tem horas que eu não consigo responder tudo, gente, porque vem várias outras perguntas de outras coisas também. Então, assim, se eu tiver ali, eu vou sempre pensar, eu vou responder, pode ser não na hora, mas eu vou responder, tá bom? Então, assim, o rosa, ele tem um fator muito forte sobre quem você é, mas trazendo um fator materno, tá? E aí você fala assim, e homem usando rosa, Adriana? Se é assim, então homem... É por isso que o homem não pode usar rosa, porque o homem não tem maternidade. Mentira também, não é uma outra coisa que é fake. O homem pode usar rosa sim, gente, porque o homem, ele se torna materno quando ele tá criando algo. Ele vai produzir uma empresa, a empresa é dele, é como se fosse um filho. Então ele gera essa empresa. Se ele tá cuidando de pessoas, se ele é um cara que trabalha com isso, né, ou pastores, ou homens de alto nível de força, o que que é? Ele cuida de outra pessoa. Então, quando ele coloca o rosa, automaticamente ele vai atrelar essas pessoas sobre ele ao cuidado, tá? Então, as pessoas vão sentir ele mais associável a isso, né? Então eu falo muito forte que um homem que traz uma imagem de muito peso sobre ele, de muito, de bravo, de não, sabe, de machista, sabe aquela coisa, você olha e fala, nossa, esse cara, ele mostra aquele crocoditas, é isso, gente? Acho que eu falei errado aí, mas acho que é isso, né? Daí, o que interessa? Da gente usar esse tom sobre ele. E às vezes, quando ele entende que essa cor é favorável ao que ele busca, ele vai usar totalmente. Eu tenho uma pessoa que muitas pessoas até conhecem. Vou falar o nome dele aqui, já um dia ainda eu trago ele aqui pra gente fazer uma live. Ele é um educador físico e tem um grande potencial aqui em Mogi, né? É amigo em comum de muita gente aí, que é o Zander, né? E a gente sempre brinca muito com ele, que quando eu expliquei, né? Um dia a gente conversando, e ele chega com essa camisa, ele falou assim, eu sou meio afeminado, é porque estão todas mulheres, né? Nós ficamos muito tempo num grupo, trabalhando com mulheres, que é um curso que vem da Universidade da Família, que chama Mulher Única, e a capa desse livro é rosa. Ensina a mulher. Então, com certeza, quando foi criada essa cor, foi para cuidar de pessoas, foi para cuidar desse campo feminino, tá? Que eu falo para você que traz a feminilidade porque traz a gestação, mas não quer dizer que é só para mulheres que é mãe ou mulheres casadas, não, é para mulher ali, para esse cuidado. Só que ele sempre estava conosco, né? Sempre estava ali, todo momento ele sempre estava ali no meio de nós. E ali, um dia a gente começando a conversar, eu falei para ele sobre o poder do rosa. E ele falou, eu me adequo muito com essa cor, eu tenho muito amor por essa cor. E eu falei, o que você mais faz? Você cuida de mulheres, você muda a forma do corpo delas. Então, em certa forma, você está gestando todas elas, você está mudando essa conexão. Gente, é tão louco isso, e isso tem um grande favor para você. E ele super se identificou com a cor e começou a usar, e sempre quando ele me vê, nós brinca e tira sarro um do outro brincando com essa cor, né? Meu marido também usa, né? Eu gosto muito dele nesse tom, porque automaticamente ele tem esse fator de cuidado com todo mundo, e quando ele usa a cor, ele tem mais ainda fragilidade sobre as pessoas, ele olha as pessoas com outro olhar e tem essa sensibilidade de troca com o outro. Então, gente, não só com mulher, mas também com homem. Só que por nós termos um mundo tão machista e tão preconceituoso, começou a vir alguns fatores sobre cores e nós aceitar aquilo. Eu mesmo posso falar para você, como eu falei do roxo. Eu tinha uma intenção e uma visão que o roxo era para caixão. E eu não usava o roxo por causa que eu atrelava o roxo com a morte. Não tem isso.
isso. Então tem alguns traumas que passam na nossa vida que por isso que nós falamos, não gosto dessa cor. Então é interessante você olhar e ver por que eu gosto e por que eu não gosto. Entenda isso. Se tem uma cor também que você não gosta, manda aí pra mim, fala aí, ó, vamos interagir bastante, que eu tô falando muito sozinha aqui. E aí eu vou dando algumas explicações do que acontece. Mas o rosa, ele tem um poder muito forte. Então, desde quando o Fernando Albry começou a usar essa cor, ele começou a impor essa cor nas mulheres porque era mais sutil do que pôr um vermelho automaticamente sobre a boca delas, que automático ia estar ativando a sexualidade dessas mulheres, e não era esse fator que o reinado pedia. Então foi ali que começou a entrar essa cor para o mundo de hoje, tá? Para essa conversa. Gente, nós temos alguém ainda que vive aqui desde os anos 20 aí? Pode ser sim, mas é bem minoria, né? Então, para você entender, desde lá, isso foi sendo aplicado. Desde que o mundo é mundo, existe a cor, mas quando foi revelado para nós, que estamos desfrutando hoje dessa cor, foi nesse sentido, tá? O vermelho, ele tem todo esse poder, igual eu falei para vocês. O vermelho, ele tem o poder do 8 e 80 ao mesmo tempo. Ele pode estar muito calmo, mas ele pode entrar num grau de estresse cerebral muito rápido, que ele tem poder disso. O vermelho, ele te ativa a fazer coisas, ele envolve pessoas. Se você quer vender, quer trabalhar com coisas de venda de produto, de produção, não quer dizer que é um lado feminino, porque não existe isso, tem a ver muito mais com a emoção. Então, tudo quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu uso cor para transferir sobre a pessoa. Não é só na roupa que ela usa, porque a roupa que ela usa é um empoderamento, mas tudo isso ainda vai mudando conforme a gente vai usando, tá? Então, o vermelho tem esse poder. Esse vermelho, como eu falei pra vocês, meu primeiro logotipo, minha logomarca, tinha esse vermelho, o rosa, só para vocês entenderem o quanto eu tinha necessidade de cuidar de pessoas. Eu tenho uma identidade, mas não era muito favor à roupa de rosa, só para vocês entenderem. Em todo o meu guarda-roupa eu tenho muito pouco rosa, tá? Muito pouco rosa mesmo. Agora, depois de um tempo que eu comecei a usar mais o vermelho, fui adepta a usar o vermelho. Esmalte, nossa gente, eu levei uma vida sem usar esmalte. E tinha uma crença atrás disso? Tinha. O meu pai, a vida inteira, meu pai é muito machista, tá? Só pra entender, ele tem esse fator. Hoje, com muito de mulher na cabeça dele, ele tá melhorando muito. Principalmente a minha sobrinha e a minha irmã mais nova começou a mudar a mente do meu pai, né? Começou a produzir nele que não era bem isso. Mas ele falava, vermelho é mulher da vida. Quando ai de nós passar um batom vermelho e chegar perto dele, isso nós já, sabe assim, namorando ou pra casar, ele já, nossa, ele falava na hora. E esse batom, o que tá fazendo isso na boca? Falava pra minha mãe, né, ele chama minha mãe de, o nome da minha mãe é Francisca, mas ele chama minha mãe de Chica. Chica, o que essas meninas com esse batom na boca aí, ó? Fala pra essa menina agora arrancar isso. Não era nem pra nós direto, mas ele dava essa ordem pra nós. Então, sobre a minha mente, qual que tinha o valor do vermelho? O valor do vermelho é mulheres, né, que mais da vida, mulheres que não pode usar esse batom. Gente, isso eu tô falando como eu penso, né? Agora quer dizer, eu não penso mais, tá? Mas como eu pensava. Mas quantas mulheres que sentavam na minha cadeira pensavam dessa forma, tá? E não é isso. O vermelho, ele tem um poder imenso. O vermelho na boca não é só para sexualidade. Se ele tiver uma intensidade do primaveril, ele vai ter melhores comunicações, como eu acho que eu já fiz palestras falando sobre isso, tá? A gente fez um bate-papo com uma que ela também, acho que ela já até esses dias atrás, ela estava aqui na live, é uma pessoa que trabalha é uma médica que faz parte de estética, né? Ela trabalha totalmente com cirurgia plástica e houve essa pergunta, e se eu usar um batom vermelho para trabalhar, isso é bom, isso é ruim? E se eu for procurar um emprego com batom vermelho? Depende aonde você for procurar esse trabalho, no que você precisa desse trabalho. Se for uma linha de marketing, né? Uma linha de comunicação direta ou uma venda de alto performance, de alto nível financeiro, isso a maioria usa essa marca, eles usam o vermelho. Vou falar para você que aqui, né, eu tenho aqui de Mogi,
e algumas outras pessoas, que é da Vivara, né, que veio nos procurar, uma das direcionamentos veio me procurar, veio perguntar e falou por que precisava usar desse tom. E esse tom, ele foi feito no mundo, tá? Eles fizeram sobre isso, porque lá trabalha com joias e com valores de alto, né, valor mesmo financeiro. E essas mulheres, elas têm o batom vermelho vivo, pode passar na frente da loja e olhar. Todas elas usam um batom muito aberto, né? Eles até presenteiam quando começa a atuar ali as vendedoras, as mulheres que ficam na frente, elas, as promotoras, né? Elas usam batom vermelho mais aberto, por causa da alta comunicação. Elas vão ter uma comunicação com uma dicção muito mais clara, elas vão vender realmente o que a pessoa vem pedir, e ela vai trabalhar com essa linha de luxo com mais suavidade. Então ela vai ficar bem legal sobre isso. Outra coisa que o vermelho ele traz nesse sentido é quando eu uso um vermelho que tem um pouco de intensidade do branco. Ele vai pro rosa. Singeridade, pessoa mais frágil, mais sutil. A fala é uma fala menos intensa. A pessoa que é muito brava, a mulher que tem voz, né, de autoridade. Se ela quer representar uma suavidade naquele momento, é muito interessante ela usar batom rosa. Falo pra vocês, gente, quem tá ensinando, principalmente criança, tem um grande favor sobre isso, tá? Eles vão se sentir confortável ao ouvir essa voz e vão gravar muito claro, né? Porque o que mamãe ensina é raramente o que nós esquecemos. Então entende-se quando tá aprendendo algo com esse tom, faz um valor muito grande sobre a nossa mente, tá? Quando se mistura com o branco, é o que eu estou falando, que nós temos as 4 estações, muito não entende, mas cada vermelho tem uma proporção aqui. Tá, eu falando pelo círculo cromático, né? O vermelho que tem branco, o vermelho que tem cinza e o vermelho que tem preto. Então, as cores que são cores puras, com branco, com cinza e com o vermelho que tem o preto, tá? Então, eu falo que aqui tem as 4 personalidades. O sanguíneo, tá? O sanguíneo que é o verão. Ai, gente, o sanguíneo que é o primavera, desculpa aí. O rosa, que é o melancólico, que gosta desse tom, quem tem uma linha de mais melancólico e traz a linha do branco, que é o verão. O cinza, que traz esse nude, tá? Que muita gente fala assim, ai, eu não gosto de cor vermelha, mas passa o nude, ela tá usando vermelho do mesmo jeito, só que ela tá usando um vermelho com uma proporção maior de cinza, tá? E quando ela usa o vermelho que é mais terra, o vermelho fechado, o vermelho que é vinho, né? Que é um monte dessas cores que vocês vão entendendo. Ela tá usando o vermelho que tem o saturação, ela tá usando o vermelho que tem o preto, que é o outono. Então ela vai ter uma voz muito mais imposta. Então quando ela usa o rosa, ela tem uma sensualidade e uma fragilidade. Quando ela usa com o cinza, ela acolhe, ela traz um acolhimento para a pessoa. Se usa uma cor nude de batom ou nude no esmalte, ela tem um poder de acolher, de trazer para perto, de estar juntinho. Então ela vai querer estar um tempo mais acolhida ali naquele momento. E quando usa o vermelho do preto, é muito empresarial. É muito quando você está indo para uma proposta de emprego que realmente tem dificuldade, que tem um chefe ali que é um homem, um tirano aí, vamos pensar. Você usar esse vermelho de alta potência, com intensidade do preto, você se torna muito mais forte, porque é a cor do colérico, é a cor pura do colérico. Então você vai bater frente a frente, vai ter uma conversa de autoridade, de compromisso, você vai ser muito mais assertiva dentro do que você está fazendo no momento. Então cada cor, ela tem uma influência, e eu quero passar um pouquinho de cada influência para vocês, mas não dá para passar tudo num dia só. Nós já estamos findando a live no dia de hoje, tá? Eu agradeço vocês que ficaram aqui comigo, né? Eu vim trazendo um pouquinho da minha história e falando um pouquinho das cores. E cada cor tem uma influência, gente, cada cor tem um poder, e a cor, ela age totalmente na nossa área emocional. Eu quero que vocês deixem isso claro, tá? Bem claro na sua mente. Quando você procura uma cor, essa cor, ela vai trazer você mais perto de se assumir emocionalmente, de entender emocionalmente.
Então, todas as cores que vêm sobre nós, não é errado ou é certo a cor, eu quero que vocês entendam isso também. Não posso deixar de, para terminar aqui, falando isso para vocês, que não existe isso, uma cor, essa cor tá certa, essa cor tá errada. Por isso, quando eu falo de coloração pessoal sobre uma pessoa, eu sempre vou estar explicando a área emocional, o que essa cor influencia na área emocional dessa pessoa. E se essa pessoa, neste momento, precisa disso, por isso que é tão sério, gente, quando a gente fala de pele, porque muita gente fala, essa pele não combina, eu vou pegar essa cartela, que essa cartela combina mais comigo. E eu não consigo trabalhar dessa forma. Por quê? Não é a cartela que significa mais com você. Não é isso que faz você da coloração pessoal. Não estou diminuindo esse trabalho. Faz você ter um conhecimento maravilhoso? Faz. Mas você tem que entender o que essa cor influencia na sua emoção. O que você expressa quando você coloca essa cor. E às vezes uma cor nem combina tanto com a minha pele, mas eu preciso daquela cor para expressar o que eu preciso fazer. Porque a cor, ela vai direto no cérebro do outro, na parte emocional do outro. Então, se eu, por exemplo, eu não combino com verde, mas hoje eu preciso estar com essa cor. Porque eu sei que essa cor vai acalmar, vai levar paz, vai levar saúde, vai levar essa parte mental, a pessoa que queira estudar um pouco mais. E aí? E se eu preciso dessa cor, mas a minha pele não combina? Então eu vou deixar de usar? Não, gente, não tem necessidade. Você vai usar ela de menos proporções, vai usar ela diferenciada em cada parte do teu corpo, vai ter um efeito, tá? Quando eu falei pra você do batom vermelho, falei sobre a boca, falo do intuitivo, ela tem um potencial nessa área, tá? Muito maior, você pode perceber que as pessoas usam muito pouco vermelho na pálpebra móvel dos olhos, tá? Eu falo, tem algumas que usam sim, mas é a minoria. Tem maquiadores de alto nível, só usa isso para uma apresentação de marketing. Mas é pouquíssimas pessoas que usam essa maquiagem em cima dos olhos, tá? E aí vocês vão entendendo. O máximo que ela pode usar é mais na boca e um pouquinho de blush. É o que elas podem usar, ou um brinco vermelho, tá? Mas ela não tem o poder de usar daqui para cima, porque isso já tem um fator sobre a nossa mente. Então eu gostaria que vocês pensasse sobre isso, levasse a cor na sua vida, e o que eu puder estar fazendo para ativar em vocês, para mostrar e dividir um pouquinho desse conhecimento, desse tempo com qualidade, eu vou estar trazendo aqui, tá bom? Não garanto muito que vai ser todos os dias, por isso que eu falo, quem já está acostumado a ter de segunda a sexta, não se apegue a isso, gente, porque eu falo que cada tempo da nossa vida a gente muda algumas coisas e nem sempre dá para estar nesse horário e fazendo essa mesma coisa, mas eu quero estar sempre aqui, revelando algo, trazendo coisas novas para vocês e mudando um pouquinho a forma do que a gente pensa, tá? Espero estar aqui com vocês na segunda, pode ter lives surpresas, se vocês puderem vir, vai ser muito bom para vocês, porque sempre vai ter alguma coisa nova para vocês estar aprendendo. Muito obrigada, gente. E outra, não se esqueça de se inscrever no canal. Lá no YouTube tem tudo que eu tô falando aqui. Lá no YouTube é Drica Conceito Imagem, tá? Se inscreva no canal. Gente, influencie pelo menos 5 pessoas. Prometam isso. Ajudem pessoas a saberem um pouco mais. Vamos mudar o mundo. Se eu não posso estar aqui apresentando, eu vou direcionar pessoas a conhecer pessoas que façam. Então isso é o nosso projeto de vida, tá? Muito obrigada, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês. Sextou, final de semana de família, gente. Bora buscar o conhecimento, ficar mais próximo deles. Vamos buscar um pouquinho da parte de Deus. Eu falo para vocês que é o melhor caminho, tá? Se vocês puderem fazer isso, fiquem e vocês vão ver como o dia de vocês vai ser muito melhor. Muito gratidão por esse dia. Tchau!